Olá, boa noite. Hoje o nosso Emancipa em Cena é com o Flávio Tavares, jornalista, ensaísta, cronista, escritor e principalmente um grande lutador. Flávio Aristides Freitas Tavares é jornalista e foi um dos coordenadores de comunicação da Rede da Legalidade em 1961 e um dos fundadores da Universidade Nacional de Brasília, ao lado de Darcy Ribeiro. Preso durante o regime militar, foi libertado junto com os outros presos políticos em troca do embaixador norte-americano Charles Elbrick. Viveu 10 anos no exílio e é autor dos livros Memórias do Esquecimento, O Dia em que Getúlio Matou Allende e 1961, O Golpe Derrotado. Flávio Tavares, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista no Emancipa em Cena. Obrigado eu. Para essa nossa conversa, eu dei uma revisitada nos teus livros, que são vários e maravilhosos. E eu queria começar com uma pergunta feita para ti aqui, que tu relatas nas Memórias do Esquecimento, depois que o teu nome aparece na lista dos que devem ser libertados, fruto do sequestro do embaixador americano. Tu relatas aqui que as torturas e o tratamento degradante que tu viveste na prisão dá uma melhorada, eles param de te tratar, a ti e ao Zaratini, que também estava lá contigo naquela mesma prisão, de forma tão dura, e começam a estabelecer algum tipo de diálogo. E o tenente que conversa contigo, ele te faz uma pergunta que eu achei interessante para começar a nossa conversa. Ele diz assim: um jornalista importante como você, colunista político de prestígio, como foi se meter com essa marinheirada bagunceira? E antes, com um desordeiro como Brizola? Se você fosse do Partido Comunista, ainda se explicava. Os intelectuais são todos comunistas? E tu não conta aqui o que tu respondeste para ele. Eu acho que eu não respondi nada. Que eu não tinha como explicar como é que eu me meti com a marinheirada bagunceira e com um agitador como o Brizola. Não era necessário explicar. Claro. Eu acho que eu não expliquei nada. Mas conta para nós como é que foi isso. Agora, só quero explicar um detalhezinho da apresentação. Não pensem os ouvintes, os telespectadores, que eu sou um lutador de jiu-jitsu. Realmente tive muito jiu-jitsu na vida, mas não como lutador de jiu-jitsu. Tá certo. Eu fui preso várias vezes no Brasil, e depois uma no estrangeiro, no Uruguai. Mas as duas primeiras vezes que eu fui preso, logo depois de 64, eu tinha sido tratado corretamente. Houve até um pedido de desculpas pela Voz do Brasil. Eu fiquei preso 2 dias e meio em Brasília. E depois fiquei preso 8 meses, mais ou menos, em 1967, a história do Dr. Falcão, uma guerrilha que eles inventaram. Nós preparamos outro movimento de resistência, mas não essa que foi inventada pelo Exército. Mas fui tratado corretamente, duramente, assim, prestei depoimentos assim, 72 horas sem parar, com várias equipes, e eu sem dormir, né? Mas não fui torturado. Agora, em 1969, no Rio, foi já depois do ato institucional número 5, o regime se consolidava e achava que tinha que se consolidar pela tortura, por ser brutamontes, não por ser uma ditadura dura, mas que atendesse a reivindicações, a anseios, para usar o lugar comum. Não. A ditadura se consolidou pela brutalidade. Não há ditadura, viu, Luciana, que não se consolide pela brutalidade. A história está cheio, desde da Idade Média até a Idade Moderna. O horror acompanha a repressão, e a repressão é o único móvel e o único fim das ditaduras. Sem dúvida. Inclusive no documentário que tu fizeste junto com o teu filho, Camilo Tavares, que é um belíssimo registro dessa história, né? O Dia que Durou 21 Anos, tem uma passagem que um dos generais diz isso, né? Que se não amam a revolução, tem que temê-la. Sim, exatamente. O general Guedes, que começa o movimento junto com o general Mourão em Minas Gerais. Ele diz assim com uma voz assim: os que não
Não é uma revolução, devem temê-la. Exato. Bom, Exato. isso foi logo depois de 1964, né? Mas conta um pouquinho dessa tua história, porque tu eras um militante da Ação Católica, né? Sim. E te vinculaste ao Brizola e depois chegaste na luta armada. Como é que foi esse caminho? Eu fui da Ação Católica, da Juventude Estudantil Católica, depois da Juventude Universitária Católica, mas sempre com laços com a esquerda. Eu fui do Partido Socialista. E que o Partido Socialista, nós éramos, naquela época, de fato, um clube. O Partido Socialista é um clube de estudiosos, que reunia os trotskistas, e os velhos trotskistas, que no Rio Grande do Sul eram minoritários, e depois os que estudavam o marxismo. Entendendo? Bom. Em 1961, quando eu opto já desde 1960 pelo jornalismo, o jornalismo é uma forma de militância na política. Mas em 1961 me aproximo do Brizola pelo movimento da legalidade. Sim, que tu narras bastante também essa história. Exatamente, há um livro sobre isso, 1961, O Golpe Derrotado. Porque ali foi a grande prova de fogo da democracia brasileira e da reivindicação popular no Brasil. Não houve movimento nenhum comparável ao movimento da legalidade. O movimento das diretas já, sim, foi importante como mobilização popular. Agora, 1961, estávamos de armas na mão. O povo acorreu ao Palácio Piratini para impedir que o palácio fosse bombardeado. Hoje, em situação semelhante, quem acudiria à Praça da Matriz para proteger o governador do Estado? Difícil. Quem? Só os CCs, os cargos em comissão do governo. E não sei se todos. Não sei se todos. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta. Antes de eu conhecer esse cursinho, eu não tinha ideia de que existia universidade. Nossos amigos perguntam como é que a gente fez, como é que a gente entrou, se é muito caro. O Emancipa é um projeto social de educação popular que ajuda os jovens a ingressar na universidade. Desde 2011, mais de 500 estudantes realizaram este sonho, mudando as suas vidas e de suas famílias. Se não fosse pelo Emancipa, talvez eu nunca teria entrado no ensino superior. Apoie essa causa. O Emancipa muda vidas. Estamos de volta conversando com o jornalista Flávio Tavares. E como é que tu vê esse futuro aí da esquerda diante dessa falência do lulismo enquanto qualquer possibilidade de mudança estrutural no país? Havia uma frase que é do Darcy Ribeiro, que o Brizola gostava de repetir. Diz que o PT é a esquerda que a direita ama. Aquela confusão. Hoje não se sabe mais quem é de esquerda, quem é de direita, porque estão todos iguais. Não é que ser de direita ou ser de esquerda é importante, mas define posições. Define posições. Não há sequer uma direita nesse país. Há loucos. Há os bolsonaros enlouquecidos. Mas nem sequer uma direita. Porque o que hoje se apresenta como direita, o que é? É um cesto de supermercado, viu? Em que os partidos se vendem a si mesmos, viu? Vendem os seus horários políticos, vendem as suas ideias, quando aparentam ter ideias. Viu? Então, há uma confusão, há uma balbúrdia tal que me dá medo, porque qualquer Hitler sem bigodes, viu? É capaz agora de chegar e dizer coisas absurdas, como disse o Trump nos Estados Unidos, e com isso receber adesão popular. Mas também tem fenômenos interessantes surgindo, né? O fenômeno Trump é uma tragédia mundial, mas também existe o Podemos na Espanha, sim. Existem alternativas sim. Tentando se gestar. Como é que tu sim. Vê isso? Não, eu acho que isso é muito bom, mas já isso é uma forma de dissentir do que existe, do que existiu até agora, do que se convencionou até agora que seria a política. E nem como esse século
cada dia ele se modifica, se perturbando a si mesmo. Nós não tínhamos, no século XIX e no início do século XX, nós não estávamos despertados para o problema da ecologia, viu? Dos agrotóxicos, da carne. Agora nós estamos com o problema da carne, ou seja, onde está a responsabilidade empresarial, Luciana? E a Lava Jato, que também desnudou essa podridão do sistema político, né? Também é alvo de campanhas, né, dos setores pró-PT para desmoralizar essas investigações. Sim, mas hoje estão todos irmanados naquilo que o PT chamava a República de Curitiba. O Gilmar Mendes, que é o ministro mais conservador da Suprema Corte Brasileira, nomeado, não porque tenha sido nomeado pelo Fernando Henrique, mas porque é um homem conservador, conservadoríssimo, viu? Ele hoje ele está sendo o ideólogo do que dizia o Lula. Ele é o grande, o Gilmar Mendes está fazendo a grande união entre os partidos, o PMDB, PSDB, PT, PP, viu? Contra a Lava Jato, contra a apuração dessa podridão que invadiu a partidocracia brasileira. Viu? Partidocracia, eu explicar para os desavisados, né? Os desavisados ouvintes, é o governo dos partidos, não o governo das ideias, né? Não é o governo das posições, das posturas, é o governo dos partidos, os partidos pelos partidos. É verdade. E a luta contra a corrupção, que é uma luta que mobiliza a classe média, né, foi abandonada por essa parte da esquerda, ou da velha esquerda, que se vinculou às empreiteiras, se vinculou a esse velho método de governar e acaba perdendo o diálogo com essa classe média. É que essa velha esquerda nunca foi da esquerda. Essa velha esquerda pensava que era da esquerda, porque a esquerda tem determinados parâmetros, tem ética. Deixa eu voltar a esse livro aqui, que é um livro muito gostoso de ler, muito leve, diferente desse aqui, que é um livro maravilhoso, mas é um livro dolorido, né? Esse aqui é muito agradável e ele tem histórias fantásticas, como a do teu encontro com o Che Guevara, né? Em que tu perguntas para ele sobre qual é a maior qualidade de um combatente. E conta um pouquinho para os telespectadores desse encontro. Eu pergunto que isso foi na Conferência de Punta del Este, em 1961. Eu perguntei para ele o que é mais importante num combatente. E todo mundo riu. Aí ele disse assim, as pernas. E aí todo mundo riu mais, pensando que era ironia dele. Ele disse, não, as pernas. Aí bateu nas botinhas, tinha umas botas, essas pernas. Para um combatente, para um guerrilheiro, as pernas são fundamentais. Né? Aí explica, pelas caminhadas, pela agilidade dos pés, né? Os pés é que movem o corpo. Ele faz desenha um idílio com os pés. E depois eu passo no livro, né? Eu lembro como o Che Guevara é baleado, é ferido e aprisionado na Bolívia depois assassinado. Ele, na travessia de um rio, as botas, um mês antes dele ser feito prisioneiro, as botas, numa balsa, o rio leva rio abaixo, vai rio abaixo. Então ele perde as botas. As botas que eram fundamentais, a proteção dos pés. E daí em diante ele usa uma espécie de sandália romana, de couro cru, de um animal morto por eles próprios, né? Com o qual ele praticamente fica impossibilitado de caminhar. É a impossibilidade de ser o combatente que ele dizia que deveria ser, impossibilidade de ser o combatente no qual as pernas eram fundamentais. Viu? Ou seja, são as pernas que fazem o grande guerrilheiro e as pernas é que fazem com que ele seja ferido, aprisionado e morto. Derrotado.
e derrotar. Então, Fábio, para finalizar a nossa conversa, com toda essa experiência de vida que tu tem, do alto aí dos teus 83 anos, quase 83, em junho, de quem participou da resistência à ditadura, da luta armada, depois do processo de redemocratização, de quem viveu tantos momentos especiais da nossa história, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, ao lado do Brizola, o que tu diz para essa juventude que está agora tão decepcionada com a política e tão sem perspectivas diante dessa ruína que o nosso país se encontra nesse momento? Eu acho que só posso dizer uma coisa, que não percam a esperança. Mas perder a esperança não é, ou seja, não perder a esperança não é esperar por algo. Não. Nós temos que construir alguma coisa. Que a juventude procure ler, estudar, enfronhar-se da história, saber e ter uma perspectiva. Não perder a esperança, lutar, ir à profundidade dos problemas, ao âmago, se a juventude entender o que seja o âmago. Sermos jovens, sempre, sempre. Eu procuro ser jovem aos meus quase 83 anos. Só me faltam forças. Muito jovem. Uma grande honra conversar contigo, Fábio. Muito obrigada.